Muito bem, vamos lá então para o noticiário agora brasileiro, ainda que o presidente esteja em viagem internacional. Eu vou fatiar aqui as entrevistas, peço aqui licença aos nossos comentaristas. Vamos por partes. Vamos começar com a entrevista do presidente Jair Bolsonaro à agência Bloomberg em Davos, onde ele participa do Fórum Econômico Mundial. Primeiro ponto a destacar, ele falou sobre a reforma da Previdência, cujo texto pretende entregar ao Congresso Nacional no início da nova legislatura. Segundo ele, a proposta terá cortes substanciais nos gastos e uma idade mínima estipulada. Bolsonaro afirmou que a aprovação da reforma está, abre aspas, praticamente certa, uma vez que a situação financeira do país, de novo, frase dele, oferece poucas escolhas. Ainda de acordo com o presidente, a inclusão dos militares no pacote deve acontecer em uma segunda parte da reforma. E destaco também que o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apresentou 35 metas tratadas como prioritárias para os primeiros 100 dias de governo. Entre elas, não aparece a reforma da Previdência de forma textual. E daqui a pouco a gente fala sobre outros pontos da agenda do presidente Bolsonaro e seus ministros em Davos. Começa com você, Vera, vamos lá. Pois é, essa entrevista para Bloomberg veio a público logo de manhã. A gente estava aqui no Jornal da Manhã e já comentou. O que causou mais espécie foi a declaração dele sobre o Flávio Bolsonaro, praticamente lavando as mãos pelo destino político do filho. Disse que se ele tiver de pagar, que pague, se ele tiver cometido algum erro, que pague, e que ele vai lamentar, mas não vai fazer nada para impedir. Uma declaração bem forte, diferente das que vinham sendo dadas anteriormente. Até aqui o tom dele era de tentar desvincular o filho do Fabrício Queiroz, dizer que Flávio Bolsonaro não tinha responsabilidade pelos atos do assessor. Essa foi uma das razões para outro tema que a gente vai tratar depois, que foi o súbito e bastante controverso cancelamento da coletiva geral e a oficial de imprensa da delegação brasileira em Davos. Então, chamou bastante atenção. E o outro ponto, a reforma da Previdência, né, Silvio? Desde ontem a gente vem falando sobre isso aqui. Falamos do fato dela não ter sido citada textualmente no discurso de abertura de Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial. Depois ela foi recolocada como prioridade pelo Paulo Guedes, numa reunião de 90 minutos que ele teve com investidores. Foi mencionada pelo Bolsonaro num jantar que teve com outro grupo mais restrito de investidores, mas agora novos ruídos. Primeiro, por ele dizer que os militares ficariam para um segundo momento da Previdência. A gente não sabia que haveria sequer um segundo momento. A história toda que vinha sendo contada é que ia ser apresentada uma reforma da Previdência não fatiada e que, inclusive, a capitalização, que essa sim poderia ser um segundo momento, iria junto. Então, isso é uma novidade. Esse segundo momento não apareceu nas falas do Paulo Guedes e não apareceu, veja só, nem numa entrevista que o general Santos Cruz deu hoje ao Valor Econômico, em que ele muda de opinião, evolui na opinião dele e diz que os militares terão de aparecer sim de alguma maneira na reforma. Mesma posição que já tinha sido manifestada também pelo Hamilton Mourão. Então, essa declaração do Bolsonaro para Bloomberg, de um segundo momento que abarcaria os militares na reforma da Previdência, ela foi meio deslocada em relação ao resto do que o próprio governo vem falando pela Previdência. Não é o primeiro ruído quanto ao teor da reforma, a sua abrangência, seu momento, etc. E, para a cereja do bolo, foi essa divulgação pelo Onyx Lorenzoni da lista das prioridades, sem que a reforma esteja no topo e sequer claramente elencada ali entre elas. Com isso, o governo vai deixando os ruídos se proliferarem lá fora e aqui, em relação àquele que é o seu maior desafio, aquele que vai definir o sucesso ou fracasso do governo de Jair Bolsonaro. Vamos lá, Andreasa, sigo com você então. Outros temas já acabaram entrando, a gente vai emendando no outro. Vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte: o Onyx Lorenzoni é hostil à reforma da Previdência. Então, na lista de prioridades anunciadas, estão lá as prioridades dele. Pelo governo, mas formulada por ele na ausência do presidente. O Onyx é um boicotador da reforma da Previdência. Se ele puder esvaziá-la, ele o fará tanto quanto puder. Sobre a questão dos militares, é preciso pensar no modus operandi bolsonarista. A gente sabe que eles funcionam na base do balão de ensaio.
lançam algumas ideias, soltam algumas coisas para testar a reação, depois recolher ou dar mais linha para elas. Isso aconteceu muitas vezes, de modo que, mais uma vez, é preciso prudência em relação a essa declaração do Bolsonaro relativa a uma segunda etapa para os militares. O que é concreto é que o calendário não foi cumprido, de que o Bolsonaro viajaria, como falamos ontem, para a Suíça, com algumas linhas de proposta a ser avaliada, porque o que está pendente é justamente a modalidade de inclusão dos militares, ou seja, qual seria o grau de participação, ou seja, de cessão dos militares numa reforma da Previdência, e uma vez estando lá, de que modo seria feito, se por emenda constitucional ou se por lei ordinária. Por que isso não foi resolvido? Por que há uma controvérsia? Por que há dúvidas? Por que há muita resistência, inclusive do próprio Jair Bolsonaro, ele próprio militar, é que a coisa não avançou e o calendário ficou travado, por causa da inclusão ou não dos militares. Eu ainda acho que essa conversa de hoje faz parte dessa negociação interna que está em curso para o grau, para a modulação, para o modo como a coisa acontecerá, e eu acredito que a gente precisa esperar um pouco mais em função da ideia de balão de ensaio. Seja como for, a participação do Jair Bolsonaro em Davos, ela é menor, e é bom que seja, do que a do Paulo Guedes. A grande estrela, o Bolsonaro não gosta disso. Dizem que é um dos motivos pelos quais ele cancelou a entrevista hoje. Ele não gosta disso, mas a grande estrela do Brasil em Davos, e é bom que seja, é o ministro da Economia, o Paulo Guedes, parece que fazendo reuniões muito importantes, muito produtivas, fiado pelo presidente da República, como deve ser. Muito bem. Joel, vou passar a bola aqui para você. Nós estamos comentando a entrevista do presidente Jair Bolsonaro à Bloomberg pela manhã. Tem outros pontos que nós também vamos passar aqui da agenda dele em Davos no Fórum Econômico Mundial. Enquanto isso, para quem nos acompanha em vídeo pelo nosso canal e pelo YouTube, nosso canal no YouTube e também pelo Facebook, tem imagens da Venezuela que, como dissemos no começo do programa, vive aí um dia de caos nas ruas depois que o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autodeclarou presidente interino. Donald Trump reconheceu, assim como o Itamaraty e outros países do Grupo de Lima. Em instantes nós voltaremos ao tema com atualizações sobre esse dia quente na Venezuela. Então vamos lá, Joel, voltando e retomando aqui sobre a entrevista do presidente Jair Bolsonaro em Davos. Se tem alguma coisa que a gente já aprendeu ao longo desses últimos meses, especialmente desde o início do novo governo, é que agora a palavra vale muito pouco. Então é difícil você se fiar ou confiar na palavra ou em algo dito numa entrevista, mesmo que pelo presidente da República, sobre como será a reforma da Previdência, porque é muito fácil que isso mude imediatamente depois, conforme se meça ou se sinta um pouco a reação da mídia, dos formadores de opinião e da população em geral. O que dá para ver dessa história toda é que existia uma promessa, um compromisso de que se estava trabalhando e que se iria concluir um projeto de reforma da Previdência. Está bem claro que isso ainda não existe. É desesperador que não exista ainda? Não, não é desesperador, mas está claramente indo além do prazo que tinha sido definido pela própria presidência. O Onyx, falando agora sobre as metas do novo governo, não estão ali nos primeiros 100 dias, também não considero isso necessariamente terrível, porque seria difícil que a Previdência fosse aprovada nos primeiros 100 dias do governo. Então, ainda é compatível você dizer que a reforma da Previdência é sim uma das principais prioridades, mas que mesmo assim não consta da lista das metas dos 100 dias, porque embora seja a grande prioridade, ela não ficará pronta, ela não será aprovada em 100 dias. Mas o que a fala do Onyx mostra e reforça aí sim é que o projeto, a proposta ainda não existe. Tem a questão dos militares, você tem a questão da idade mínima. A gente sabe, vai ter que ter uma idade mínima para o trabalhador privado, para o INSS. Agora, qual será essa idade mínima? Antes se falava em 65 e 60, agora talvez baixe. Vamos ver como é que vai ser definido isso. 62, 57, alguma outra proposta. O ideal seria chegar com uma proposta ambiciosa para negociar algo no meio do caminho depois. Não sei se essa vai ser a estratégia do governo, mas de novo, a única coisa que a gente sabe sobre isso é que não há uma determinação. O Paulo Guedes, sim, tem ideias muito claras. Os investidores querem ouvi-lo e querem acreditar também que a palavra dele vai ser a palavra que vai vencer e que vai ser realmente implementada pelo governo. Essa garantia nós não temos. O poder de decisão não está com o Paulo Guedes. O poder de decisão está com o Bolsonaro, e ele tem se mostrado, acima de tudo, indeciso nessa questão.
eu imagino que antes da cirurgia do presidente e tudo o resto, a gente não vai ver um projeto apresentado aí, a proposta feita. Vamos aguardando, a gente sabe que essas palavras de entrevista não valem muito. O que eu achei interessante da entrevista, o outro ponto foi com relação ao Flávio, ele se distanciou do Flávio aí, ok, correto, sim, é óbvio que ele terá que ser punido, independente de ser filho ou não do presidente. Agora eu tenho certeza que o Bolsonaro lá no fundinho também está torcendo para que não respingue nele, né? Para que essa investigação não chegue também nele.